Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer o jogo americano, você vai precisar de um novelo do fio Barroco Max Color 6, 200 gramas na cor 4131, um novelo do fio Barroco Max Color 6, 400 gramas na cor 2930, agulha para crochê número 4,5, tesoura e fita métrica. A peça mede 36 por 41 centímetros. Você pode substituir o fio Barroco Max Color por Apollo 6. Os materiais descritos na lista rendem até 2 peças. Siga as orientações da videoaula. Muita gente tem me procurado e perguntado: Bruna, como é que se faz o jogo americano dupla face de crochê que está disponível no site da Círculo? Por isso é que eu gravei esse vídeo, para explicar o passo a passo dessa peça. Nível intermediário, ou seja, ela não é uma peça simples de se fazer, mas também não é super complicada. Bom, você pode ter acesso à receita e ao diagrama conferindo o link que eu vou deixar disponível aqui na descrição dessa videoaula, em que você acessa facilmente e de forma gratuita essa receita no site da Círculo, que eu fiz exclusivamente para eles. Um outro ponto importante antes da gente iniciar é que essa receita ela é da minha autoria, por isso é que eu estou ensinando aqui no meu canal. E mais uma coisa, o objetivo dessa aula não é ensinar a leitura de gráfico, mas eu vou conduzir o passo a passo com base no diagrama para que você consiga acompanhar. Acessando o site da Círculo, ao conferir a receita, você vai encontrar um arquivo como este para que você possa fazer download em PDF e imprimir, em que constam 2 gráficos. Vejam só, gráfico 1 e o gráfico 2. Ambos são iguais, a única diferença é que foram alternadas as cores. Então vejam que para o gráfico 1 iniciou-se com o laranja e depois foi tecido com o verde, enquanto que o gráfico 2 iniciou-se com o verde e depois foi tecido com laranja. Porque como são 2 peças alternando as cores, é por isso que nós encontramos 2 gráficos. Mas como eu vou começar pela peça em que nós vamos iniciar com verde, nós vamos observar apenas o gráfico 2. Então vamos lá. Nós temos aqui a legenda que contém os símbolos e o nome dos pontos. É importante sempre que você verifique quais são os pontinhos que serão trabalhados. E agora, com base no gráfico e a informação adicional que nós temos logo abaixo do gráfico 2, diz o seguinte: inicie com 45 correntes, mais 3 correntes para virar o trabalho. Então aqui eu já tenho a agulha indicada, que é a 4,5, e o fio. Nós vamos iniciar tecendo o total de 45 correntinhas. Lembrando que este nozinho inicial do crochê não conta como corrente. É a partir dele que nós vamos tecer 45 correntes. Finalizadas as 45 correntinhas, aqui diz o seguinte: faça mais 3 correntes para virar o trabalho. Essas 3 correntes, elas representam o primeiro ponto alto. Então, observando o gráfico, nós temos o total de 4 pontinhos de início, sendo que essas 3 correntes já contam como sendo o primeiro ponto. Aqui eu tenho 45 correntes, faço mais 3, 1, 2 e 3. Feito isso, dou a laçada e insiro na 4ª corrente. Então eu conto 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, faço aqui o segundo ponto alto. Dou a laçada no próximo ponto, faço o terceiro ponto alto. Dou a laçada no próximo ponto, faço aqui o 4º ponto alto. Então, nós tecemos esse primeiro conjunto de 4 pontinhos altos. Agora, no gráfico diz o seguinte: faça 2 correntes e pule 2 pontos de base, ou seja, 2 correntinhas de base. Então,
duas correntinhas de separação, dou a laçada, pulo 1 e 2 no terceiro ponto, faço aqui o primeiro ponto alto, no próximo ponto faço o segundo, no próximo ponto o terceiro ponto alto e no próximo ponto o quarto ponto alto, novamente conjunto de 4 pontos. Paramos aqui. Agora diz o seguinte, faça duas correntinhas de separação e pule 2 pontos. Então, duas correntinhas, dou a laçada, pulo 1 e 2 e faço aqui mais um conjuntinho de 4 pontos altos, sendo um pontinho para cada corrente de base. Então, aqui fiz o primeiro, para o próximo ponto eu faço o segundo ponto, para o próximo faço o terceiro e para o próximo eu faço o quarto. E agora eu vou repetir esse padrão. Duas correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e faço um conjunto de 4 pontos, sendo um pontinho para cada ponto, até completar toda a carreira. Finalizada a primeira carreira, nós vamos ter esse resultado. Vejam só que nós começamos com um conjunto de 4 pontos, alternamos, pulando 2 pontos e fazendo duas correntes de separação e finalizamos com 4 pontinhos. Bom, então agora eu passo aqui um marcador de pontos para que esse fio aqui não se solte enquanto eu tecer com fio laranja. Para iniciar a primeira carreira com o fio laranja, nós vamos tecer pegando nessa parte inferior, ou seja, nessa parte aqui de baixo do trabalho, ao invés dessa parte aqui de cima. Então, eu viro o meu trabalho dessa forma, trazendo esse fiozinho aqui do início para a parte de cima, enquanto que o restante do trabalho está apontada para a minha direção. Eu vou inserir a agulha pegando no primeiro pontinho e vou passar o fio laranja. Pronto, feito isso, vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou esquecer o fiozinho verde e agora eu vou tecer só com laranja. Vejam que aqui no gráfico nós temos o seguinte, faça o total de 5 correntinhas. Bom, as 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto, enquanto que as outras 2 são de separação. Então, eu insiro a agulha, puxo e teço aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Temos aqui o primeiro ponto alto. Faço mais 2 correntinhas de separação, o total sendo 5. No gráfico diz o seguinte, faça um ponto V composto por 2 pontinhos altos, mas com intervalo de 2 correntes, pegando nesse espaço em que nós temos as 2 correntinhas de base. Então, eu dou a laçada, insiro e faço aqui um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. Faço 2 correntes de separação, como está dito aqui no gráfico, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço novamente o ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. 2 correntes de separação, novamente. Um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto para dentro desse espaço. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, vejam só que no gráfico diz o seguinte, façam 2 correntes e um ponto alto. Então, eu teço 2 correntes, dou a laçada, insiro pegando lá no último pontinho de base e faço aqui um ponto alto em laranja. Bom, como nós vamos tecer com fio verde, eu vou remover esse marcador e vou transferir para o laranja, para que ele não escape e não desmanche os pontinhos. Agora vamos para a próxima etapa. Para a próxima etapa, nós vamos fazer a junção dessas 2 partes. Dessa forma, nós vamos dobrar desta maneira. Então, aqui nós temos o último pontinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar assim. Vou fazer um pontinho pegando lá na terceira correntinha do laranja,
só para prender ao trabalho e vou fazer o total de 3 correntinhas mais 2. Por quê? Um ponto alto e mais 2 pontos de separação. Então, 1, 2 e 3, 4 e 5. Viro o meu trabalho para que eu possa tecer o restante da carreira. E agora eu vou fazer a junção dessas duas partes, tecendo o total de 4 pontinhos, pegando nessa parte de laranja e nessa parte aqui de verde. Então, eu vou inserir a agulha pegando no meio do pontinho V e no espaço que tem entre um conjunto de 4 pontos e outro. Insiro a agulha e preencho aqui com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação, 1 e 2. Novamente, faço a junção do pontinho V com o espaço que nós temos aqui entre os 4 pontinhos de um lado e de outro. Dou a laçada, faço aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes de separação. Novamente, dou a laçada, insiro pegando nessas duas partes, nas duas carreiras, tanto laranja quanto verde, e faço aqui ponto alto. Total de 4 pontinhos para dentro desse espaço. Então, eu vou fazer a junção dessas duas carreiras dessa forma, tecendo 4 pontinhos para dentro desse espaço com intervalo de 2 correntes. Para finalizar, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou fazer um pontinho alto, pegando no pontinho laranja e pegando no pontinho alto em verde, para que eu possa prender essas duas carreiras. E aqui eu faço ponto alto. Pronto, solto o fiozinho, venho com o marcador, transfiro para o ponto em verde para que ele não escape. E agora, com o fio laranja, nós vamos tecer de uma maneira diferente. Eu viro o meu trabalho dessa forma e eu vou fazer o início com um pontinho V. Então, não há necessidade de subir 3 pontos ou 5 correntinhas. Eu vou inserir direto, pegando nessa parte aqui, em laranja, em que nós tecemos 2 correntinhas de separação, vou puxar e vou iniciar tecendo o pontinho V. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, faço mais 2 correntinhas para iniciar a altura do primeiro ponto alto, faço então mais 2 correntes de separação, insiro novamente dentro desse espaço e faço aqui um ponto alto. Então, começamos com um ponto V. Faço 2 correntes, dou a laçada, novamente, pego apenas nas 2 correntinhas de separação em laranja e faço aqui um pontinho alto, 2 correntes, mais um pontinho alto. Novamente, 2 correntes, dou a laçada, pego dentro desse espaço, preencho com um pontinho V. Então, observem que é na carreira verde que nós vamos fazer a emenda dessas duas partes aqui. Enquanto a laranja a gente tece sozinha, é na parte de verde que nós fazemos a emenda. Novamente 2 correntes, dou a laçada e preencho tecendo o pontinho V. Para finalizar, faço aqui um pontinho V em laranja, então um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. Puxo, venho com o marcador, transfiro esse marcador para o fiozinho laranja, pronto. E agora vamos para a próxima etapa com o fio verde. Então, deixa eu engatar a agulha aqui e vamos acompanhar o nosso gráfico. Então, no gráfico diz o seguinte:
Comece com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faça mais 3 pontinhos pegando no pontinho V. Então, para iniciar, eu vou inserir pegando aqui na terceira correntinha do laranja, antes de começar as 3 correntinhas. Pronto. Dessa forma, eu consigo fazer a emenda, né, dessas duas partes. Agora eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada dentro desse espaço em que nós temos o ponto V e aquelas 2 correntinhas de separação, faço aqui mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Então, o total de pontos são 4 para o início. Agora, eu faço 2 correntes de separação, insiro a agulha pegando naquele intervalo de 2 correntinhas e no pontinho V de trás. E faço aqui mais 4 pontinhos altos, 1, 2, 3 e 4. 2 correntes de separação, novamente dou a laçada, insiro pegando nesse intervalo em que nós temos as 2 correntes de separação para o verde e o pontinho V. Insiro e faço aqui 4 pontinhos altos. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a carreira, insiro dentro desse espaço e preencho com apenas 3 pontos altos. 1, 2, 3. Enquanto que o quarto ponto alto eu vou fazer para prender o fiozinho verde no fiozinho laranja, ou seja, prender carreira com carreira. Faço aqui ponto alto. Então, vejam só que lindo o efeito que já está ficando e agora nós vamos para a próxima carreira. Vocês vão observar que tudo é repetição. Vou soltar um pouquinho aqui o fio, vou transferir o marcador para a cor verde. E agora, com o fiozinho laranja, nós vamos fazer novamente 5 correntinhas, como nós tecemos anteriormente. Então, deixa eu pegar o fiozinho laranja aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5, como nós tecemos aqui no início. Vou dar a laçada, vou pegar nessa parte aqui em que nós temos 2 correntinhas e vou fazer o pontinho V. Então, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Bom, a partir daqui é só repetição e vocês vão observar que nós vamos começar com 5 correntinhas em laranja e para a próxima carreira nós vamos tecer, no caso de laranja, nós vamos começar com um pontinho V. Então, para o laranja nós vamos alternar 5 correntinhas para começar em uma carreira e na próxima em laranja nós vamos fazer o pontinho V. Então, agora 2 correntes, dou a laçada, pego aqui na frente do pontinho e faço um pontinho V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto pegando dentro desse espaço. Novamente, 2 correntinhas, dou a laçada e faço o pontinho V. Para finalizar, faço aqui 2 correntinhas, dou a laçada e insiro pegando na terceira correntinha em laranja e faço aqui ponto alto. Pronto. Então, agora, transfiro o marcador para o fiozinho laranja e vamos para a próxima carreira em verde. É nessa próxima carreira que nós vamos fazer a emenda dessas 2 carreiras, tanto do laranja quanto do verde. Então, nós vamos começar unindo o pontinho aqui em verde com o pontinho lá de trás em laranja. Faço aqui o ponto baixíssimo. Faço então 3 correntinhas, viro o trabalho e faço mais 2 correntes de separação, o total 5 correntinhas. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço
e preencho com 4 pontinhos altos. Novamente 2 correntes, dou a laçada, insiro dentro desse espaço no ponto V e também no intervalo que nós temos das 2 correntinhas em verde e faço aqui 4 pontinhos altos. Então, observem que eu já estou começando a repetir um padrão que eu já teci anteriormente. 2 correntes e teço aqui 4 pontinhos altos. Para finalizar, faço 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no pontinho em laranja e no pontinho alto em verde. E agora eu teço aqui um pontinho alto. Pronto, transfiro o marcador. Bom, e agora com o fio laranja, se na etapa anterior eu subi 5 correntinhas, é porque nessa próxima etapa eu tenho que começar com um pontinho V. Então, eu viro o trabalho, insiro a agulha, puxo e faço aqui ponto baixo. Teço mais 2 correntinhas para completar a altura do ponto alto. Faço aqui 2 correntes e teço o pontinho V pegando nessa alcinha em laranja. Faço aqui 2 correntes de separação. Dou a laçada, insiro pegando na alcinha em laranja e faço aqui pontinho V. Então, observem que agora nós vamos repetir padrões. E caso você tenha dúvida, o que eu sugiro é voltar à etapa que você está com dúvida nesta videoaula, para que você possa tecer o restante. Mas tudo é memorização, tá? Vejam só que eu já não estou mais com o gráfico e estou tecendo aqui tranquilamente. Então, a cada etapa você deve se preocupar com o início. Se você fizer 2 ou 3 etapas dessa forma, você memoriza e consegue tecer o restante desse ponto. Então, agora eu vou fazer um número de carreiras até atingir a medida desejada do jogo americano. E lembrando que, por meio desse ponto, você pode fazer trilhos, toalhas, bolsas, até peças de vestuário que ficam super legais, tá? Estou utilizando um fio mais espesso, mas você também pode utilizar um fio mais fino para adequar a peça que você deseja. Então agora, respeitando o gráfico e essa sequência de pontos, eu vou tecer a medida desejada. Tecido o número de carreiras necessárias para que atinja aí cerca de 46 centímetros de comprimento, chegou a hora de fazer o acabamento. Mas antes de fazer o acabamento, é importante que você finalize dessa forma. Então vejam que eu tenho essas 2 partes aqui que ainda falta fazer a emenda. E é por meio do acabamento, da primeira carreira de acabamento, que nós vamos fazer a junção dessas 2 partes. Bom, como eu quero que o acabamento seja em verde, eu vou cortar e arrematar essa parte aqui com laranja. Então, eu corto aqui o fiozinho. Vejam só que aqui nós temos o marcador. E agora eu só puxo esse fiozinho para dentro. Pronto. Feito o arremate do fio laranja, agora eu viro todo o trabalho e vou fazer a união dessas 2 carreiras, pegando em todos os pontinhos da parte da frente e da parte de trás e fazendo a emenda com ponto baixo. Então, para iniciar, eu vou fazer a junção aqui deste pontinho alto em verde, inserindo na terceira correntinha em laranja. Puxo e já faço ponto baixo. Aqui eu tenho 2 correntinhas de separação para a carreira em verde e aqui eu tenho 2 correntinhas de separação para o pontinho V em laranja. Então, eu faço 2 pontos baixos. Insiro pegando no pontinho alto em verde e no pontinho alto no laranja e faço ponto baixo. Insiro pegando no pontinho alto em verde e vejam que aqui eu tenho 2 correntinhas de separação. Faço ponto baixo, insiro no próximo ponto, faço ponto baixo. Então, vejam que eu estou distribuindo e fazendo a junção de todos os pontinhos das 2 carreiras
com um ponto baixo. Para finalizar a união dessas duas partes, vejam que aqui nós temos 3 correntinhas em verde e mais o pontinho em laranja. Então, eu insiro na terceira correntinha em verde e no pontinho em laranja, faço aqui um ponto baixo. Bom, mas vejam só que nós temos uma curvinha e no retângulo vamos ter aí o total de 4 curvinhas como essa. E para que o acabamento não fique repuxando por falta de pontos, dentro desse mesmo pontinho da curva, eu vou preencher com 3 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo. Vou fazer o segundo e o terceiro. Pronto. Então, aqui eu fiz o total de 3 pontinhos baixos para fazer a curvinha. Agora, eu vou dar sequência distribuindo pontos baixos, pegando na lateral do trabalho. Então, eu vou distribuir pontinhos baixos e para essa etapa é necessário que você faça e observe se tem excesso de pontos ou falta de pontos, tá? E isso você vai ter que distribuir e observar. Então, agora eu vou distribuir os pontinhos baixos até completar toda a extensão do trabalho. Para finalizar a carreira de ponto baixo, insiro pegando no primeiro pontinho e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, a carreira de ponto baixo já é o suficiente para você finalizar a sua peça, cortar e arrematar. Mas se por acaso você desejar seguir exatamente o que consta na receita da Círculo, você terá que fazer para a largura da peça ponto baixíssimo, enquanto que para o comprimento o ponto caranguejo. Então, seguindo exatamente o que consta na receita, nós vamos começar com um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e teço um ponto baixíssimo para cada ponto de base por toda a extensão da largura da peça. Finalizada a etapa do ponto baixíssimo, agora eu viro todo o trabalho dessa forma e para o comprimento da peça eu vou tecer o ponto caranguejo, que nada mais é que o ponto baixo voltando para trás. Então, eu insiro a agulha, puxo e faço o pontinho baixo voltando para trás. Finalizada a etapa do ponto caranguejo, agora eu viro o trabalho e teço para a largura da peça ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar todo o acabamento, ou seja, toda a extensão do jogo americano. Faço o ponto baixíssimo, viro o trabalho e para este lado eu faço ponto caranguejo. Então, eu vou dar sequência e volto para mostrar o arremate. Para finalizar o acabamento, insiro pegando aqui no primeiro ponto baixíssimo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Este fiozinho aqui nós vamos esconder por entre os pontos baixos e o seu jogo americano está finalizado. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Ah, e me siga no Instagram para mais dicas, @Bruna Spijac. Um beijo e até a próxima!